Bem, voltamos a falar agora de economia. Estamos em contato com o Luciano Rostanho, que é estrategista-chefe do Banco Mizuho. Luciano, boa tarde. Boa tarde. Bom, Luciano, nós estamos vendo mais uma vez comportamento negativo do mercado. O mercado aqui no Brasil, em boa medida, acompanha movimento internacional. Há uma preocupação desde a semana passada com uma possível nova onda de contaminação nos Estados Unidos. Os dados aí referentes à pandemia continuam piorando. A Europa teve fechamento negativo das bolsas. Agora, aqui no Brasil, a bolsa recua 0,37%. Já teve momentos de queda bem mais acentuada. Dólar sobe 0,97%. A cotação em R$ 5,09. E essa preocupação com a pandemia tem muita relação com a preocupação quanto ao potencial de reação, de recuperação das economias em geral. O Brasil também convive aí com essa preocupação, né, que tem vários aspectos. Eu queria sua avaliação em relação ao cenário, com o mercado agora prevendo um tombo da economia este ano de 6,51%. Eu quero saber se bate com a tua projeção e como é que você vê a condição de retomada depois. Boa tarde a todos. Os dados de alta frequência, dados econômicos, eles sugerem um tombo de 2 dígitos do PIB no segundo trimestre. Então, o IBGE já divulgou o dado do primeiro trimestre, a economia recuou 1,5% na comparação com o trimestre imediatamente anterior, e a nossa expectativa é que a gente veja um tombo de 2 dígitos no segundo trimestre. Então, sim, a gente caminha para uma contração bastante expressiva. O Banco Mizuho, a gente está trabalhando com uma contração do PIB de 6% esse ano, um pouco menor do que o mercado está esperando no momento, mas ainda assim uma contração bastante expressiva. Em relação à recuperação, a gente ainda está vendo sinais muito incipientes de melhora em alguns setores da economia, pelas medidas de reabertura que a gente está vendo serem implementadas, né? A doença ainda continua avançando no país, principalmente mais no interior, né? Nas capitais, algumas capitais já começam a observar alguma melhora nos números, mas ainda realmente há uma preocupação muito grande de como vai ser o ritmo de recuperação da economia, com todos esses temores também de uma possível segunda onda de infecção lá no exterior. No Brasil, a gente ainda está com um aumento do número de casos a nível nacional, se a gente olhar a média móvel de 7 dias. Então, ou seja, a gente ainda aparentemente não atingiu o pico da doença. Então, no caso, a gente corre o risco de postergar esse pico na medida que as medidas de isolamento social vão sendo flexibilizadas e a população, em grande medida, não se atentam aos cuidados necessários para evitar um crescimento dos casos. E postergando o pico, fica mais difícil uma reação mais firme a curto prazo também. Sim, é uma questão de comportamento, né, da população. Se a gente continuar vendo a situação piorando, as pessoas não vão sair para consumir ou vão ficar pouco impelidas a consumir, né, com medo do aumento do desemprego, da queda da renda. Enfim, é um cenário que favorece uma postura de cautela por parte do consumidor e, consequentemente, as empresas acabam tendo uma demanda menor para os seus produtos. Agora, Luciano, nós tivemos aí o anúncio da saída de Mansueto do governo. Eles fizeram o possível para minimizar qualquer possível impacto, né? O governo tentando mostrar que segue a mesma trajetória, que não há essa preocupação. Isso, em alguma medida, afeta as expectativas do mercado, que já há muitas dúvidas quanto à capacidade do governo retomar aquele compromisso mais firme com o ajuste das contas, né? Olha, a minha avaliação é de que a saída do Mansueto foi por motivos pessoais e não por potenciais divergências com relação à política fiscal. Tá? Então, eu avalio que o impacto está sendo muito pequeno no mercado em relação a essa notícia. Também tem alguns nomes sendo ventilados aí no noticiário para substituir o Mansueto. Agora são seria bons nomes. seria o Bruno Funchal, né? Já confirmou. As Então, informações são essas do Ministério, agora é o nome.
Pois é, então, ou seja, a gente tem, ou seja, não há uma perspectiva de mudança na política fiscal, pelo menos por parte da equipe econômica. É claro que vai acontecer um embate no Congresso, principalmente lá para setembro, outubro, quando as discussões acerca do orçamento de 2021 vão acontecer, né? E aí sim a gente vai ver o quanto que o governo está disposto a mobilizar aí os seus apoiadores dentro do Congresso para avançar com medidas de austeridade, né? A demanda da sociedade, obviamente, vai ser crescente para mais gastos e melhores serviços públicos, afinal, a pandemia está causando bastante sofrimento para a população, mas a gente também não pode perder o foco de buscar a sustentabilidade das contas públicas, caso contrário, a gente não vai ter os investimentos necessários para recolocar a economia numa trajetória de recuperação. Agora, pensando numa lista de prioridades para se pensar nessa retomada, tirando essa questão do risco de a doença ainda atingir o pico, postergando aí um alívio nesse sentido, quais seriam as prioridades do ponto de vista econômico para que se tenha maior confiança nessa retomada? É um equilíbrio que tem que ser buscado, ou seja, a gente já está vendo um corte expressivo de postos de trabalhos formais na economia, também a renda do trabalhador está caindo, então o governo ele tem que, ao mesmo tempo, oferecer suporte para os mais vulneráveis, mas sem descuidar da sustentabilidade das suas contas, né? Então, eu acho que o caminho a se seguir é buscar retomar a agenda de reformas. A reforma administrativa é uma reforma que me parece que agora, mais do que nunca, ela se faz necessária. A reforma tributária também me parece que poderia alimentar um pouco mais de confiança na economia por parte do empresário e, com isso, trazer de volta os investimentos para o país e aí os empregos também. Então, eu acho que essas duas reformas elas são extremamente importantes e que seria necessário a gente retomar o debate para poder restabelecer a confiança. E com Luciano Rostanho, que é estrategista-chefe do Banco Mizuho. Luciano, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado.